a progressão da doença, da mielopatia? Vocês lembram alguma coisa dela? Então é uma doença que tem uma característica ainda não muito descoberta. Eles falam que é uma mutação, principalmente na superóxido mutase. Que é engraçado que é o mesmo componente antioxidante que o ozônio estimula. Mas é uma mutação que faz com que no meio proximal aí a medula tenha acúmulo de toxina, e esse acúmulo de toxina faz a degradação dos neurônios, e essa degradação é uma degradação progressiva. E essa progressão da doença gera alguns sinais clínicos. Fraqueza, você vê, a gente, não sei se vocês lembram, mas ela a gente atendeu no caso clínico do vídeo. Ela estava começando a ter essa fraqueza, e aí se sentiu que nesses 6 meses ela deu uma melhorada com a cannabis, né? Com a cannabis eu tirei, a doutora Carolina pediu para tirar a ração e colocar só a comida natural com a cannabis. Aí funciona melhor, né? Perfeito. Aí funciona melhor, tá melhor. Perfeito. Com certeza tá melhor. Então, quando você começou a sentir o sintoma dela, ela começou com fraqueza, arrastando as patas. Tinha um outro veterinário que tinha dito, ela tem problema, mas ele achou que era displasia, eu acho. Mas ele viu isso no começo de 2019. E aí, até meados de 2020, ela corria. No segundo semestre de 2020 foi que degringolou, que aí ela parou. Aí ela começou a andar torta, não tem problema. Aí o tratamento, nesses casos, né, então você imagina que exame você teve que fazer o diagnóstico? Fez o exame de sangue, você fez o exame de imagem. E o que determinou que era a mielopatia degenerativa? Inicialmente a doutora Carolina, por tudo que ela chegou, ela viu que não era displasia, e falou, deve ser mielopatia degenerativa. Você tem exatamente pela progressão da doença, né? Então a progressão da doença, ela evidencia, bom, você está tratando, você faz um exame radiográfico, você não acha nada, um exame de ressonância, de tomografia, você não acha nada, e aí você vai pelo sinal clínico e evolução do quadro, entendendo que vai mais para um lado de mielopatia degenerativa. E é uma doença que você não tem uma cura, não tem um avanço, você tem uma cura. O que você tem vamos bloquear ao máximo essa evolução da doença, dando antioxidantes, fazendo terapia suporte, fazendo terapia suporte. Então, nesse caso, o que a gente entende? Então, é uma doença de característica neurológica degenerativa, progressiva, com tratamento suporte, de causa ainda não muito conhecida, mas provavelmente por uma questão enzimática de superóxido desmutase, que faz com que no meio proximal aí aos neurônios da medula você tenha um acúmulo de toxinas. Esse acúmulo de toxinas faz com que aconteça degeneração, e isso fica um ciclo vicioso. Então, qual é o tratamento cura, tá chegando. ozonioterapia, cannabis, e o que é mais promissor? Alimentação. A célula-tronco hoje ela se mostra muito promissora. Então, se você vai fazer um esquema de tratamento, aqui é um tratamento multimodal. O que a gente está vendo nesses casos que está tendo uma melhora absurda? O PEA. O PEA, ele é formatado para quê? Coceira. Prurido. Prurido acentuado, problema de pé, você vai lá dar o PEA, que é um produto, é um fitoterápico. É um nutracêutico, é uma vitamina. Na verdade, eu tenho no meu carro, só não me deixa esquecer. Então, é um tratamento multimodal, beleza? Então, a gente começa no PEA. O que é o PEA? É o palmitoil etanolamida, que é um canabidomimético, certo? Então, canabidomimético. Ele vai se comportar como a cannabis, mas ele não é a cannabis. Então tem várias formas da gente ativar o nosso sistema endocannabinoide. Que na verdade, quando você fala de sistema endocannabinoide, o que você está falando é de um termo que chama endocannabinoidoma. São todas as ligações do sistema endocannabinoide ao longo do corpo inteiro. Então são vários receptores. Quando eu dou a cannabis para ela, eu não quero só que eu tenha uma cannabis com alto THC. Porque o problema neurológico a gente está com alto THC. Tetrahidrocannabinol. Certo? Então eu não quero só tratar o neurônio dela, melhorar a neuroplasticidade, diminuir a dor,
da sobrecarga, eu quero tratar a pele, eu quero tratar o estresse. Igual não anda, né? Estava andando, agora não anda mais. Então você tem um envolvimento do cortisol aí. Às vezes para de comer, aí diminui a ingesta de antioxidante, aí você começa a ter um evento puxando o outro. Então o tratamento é multimodal. Então PE, THC, alimentação natural, fitoterapia chinesa, né? O 04. O Yang. É Buzongui. Ah, você tá É aí. o 68. O Yang. É a. Não, é o Yang, é o Yang. Beleza. O Yang Wan Wutang. O Yang. Wan Wutang. Wan? Assim? É. Wutang? É. Devagar, tá? Wan. Isso aí, do outro lado. Aqui, Wan. Wan. Eu aprendi fisioterapia com ela. Se eu errar, já sabe quem vai dar. Pé, THC, AM, fito, o que mais? Físio, né? Então os movimentos, né? Vai manter o que? A musculatura forte. Você mantendo a musculatura forte, você evita também até osteoartrose em joelho, sobrecarga. Começa a ter um monte de lesão de coluna, você não tem mais aquela biomecânica adequada, né? Aquilo começa a ter doença secundária, que às vezes é pior do que a própria doença primária. Então, físio, para manter toda a estrutura, né, dela. Ozônio, certo? Medicina nutracêutica, né? Então a gente pode fazer utilização aqui de alguns tipos de ômega, entendendo que o ômega também vai melhorar ainda mais o sistema endocannabinoide. O reiki melhora mais o sistema endocannabinoide, a acupuntura melhora o sistema endocannabinoide. Então você tem toda uma relação do sistema endocannabinoide com a acupuntura. A gente está programado de mostrar uma apresentação relacionada a cannabis com a acupuntura. Vou mostrar para vocês, tá? O que mais? Medicina e terapia celular, né? Então a célula-tronco. Aí aqui a célula-tronco ela pode ser dividida em duas aplicações. Endovenosa e epidural, certo? Endovenosa não precisa sedar, coloca a célula-tronco na veia. Então aqui a célula-tronco mesenquimal halogênica, na letra F, tá? Halogênica é da mesma espécie, só que de outro indivíduo. Então eles fazem a castração de um animal, pegam uma gordura, sintetiza ela no laboratório por ISO 9001, chega para a gente pronta para aplicar. Então você tem duas diferenciações de célula-tronco. Aquelas que você tem um soro fetal bovino, você tem que fazer uma centrifugação prévia para fazer a aplicação, e vocês têm aqui já tem pronta para aplicar. Tá? Essa de soro fetal bovino, então imagina que você tem aqui dois universos. Imagina que aquela que já está pronta, certo? Ela sai no laboratório ISO 9001 com 10 milhões de células-tronco por ml, beleza? Risco de contaminação baixo e risco de reação praticamente zero. O que dá reação ao soro fetal bovino que é utilizado na que não é pronta. Eu preciso centrifugar 2 vezes, demora 2 horas para fazer. Então, e ainda vem 2 milhões de células-tronco. Então a quantidade de células-tronco influencia diretamente na eficácia do tratamento. Principalmente quando se aplica endovenoso, que grande parte da célula-tronco endovenosa para na malha pulmonar, entendeu? Quase 80% para na malha pulmonar. Por isso que eu tenho que aplicar e ir mensurando pressão. Porque pode dar uma pressãozinha baixa, uma hipotensão que eu falo. Eu paro a aplicação da célula, aumento a taxa e sigo daquela maneira. Tá? Então eu posso ter uma embolia, mas é muito raro. Né? A célula-tronco ela faz um grumo. Então você tem uma técnica para você tirar esse grumo. A partir do momento que aqui eu faço o pedido, eu tenho 48 horas para aplicar. Eu ligo para a empresa e falo, ó, vou precisar de uma célula-tronco para esse caso específico, nós vamos fazer essa aplicação. Então é importante também como se fossem doses de remédio. Então uma aplicação às vezes é pouco. Então tem que ter isso na cabeça. Tudo bem que é melhor que não fazer nada?
uma, duas aplicações, mas vezes você precisa de 5, 6 aplicações no intervalo aí em torno de uma por mês, nesse caso. Tá? Então a gente vai e faz a aplicação num ponto de acupuntura. Todas as infiltrações articulares são pontos de acupuntura. O acesso epidural no obstáculo é o daqui, entre L7 e S1. Então eu faço o acesso, jogo a célula tronco. No gato, o canal medular ele é mais caudal, né? Então aqui L7 às vezes ainda tem medula, mas só que no cão acaba em L3, L4. Então você pode aplicar aqui normalmente, mas no gato a gente faz a aplicação epidural sacrococcígea, que é um ponto de acupuntura também, que é o VG2, que é na articulação da cauda. Tá? Beleza? Então a aplicação primariamente seria epidural mais a aplicação endovenosa. Fazer as duas, já vai estar sedada, já vai estar com acesso, a gente aplica em torno aqui de 0,5 a 0,6 ml, e depois o restante em bolos de 0,1 ml a cada 10 minutos, no acesso lateral do equipe. Não fazer lá em cima, porque ela tem aderência a plástico. Um dos eventos mais importantes dessa tronco é a aderência ao plástico. Ela ia parar no plástico do sonho inteiro. Então é melhor fazer no PRN? Então é melhor, se você fizer no PRN, você dá um bólus muito grande. E às vezes você pode dar uma hipotensão. Mesmo que a célula tronco já finalizada aqui, ela tem um risco menor por não ter soro fecal bovino, porque ela não é congelada. E aí qual o objetivo da célula tronco? O que ela tem? Ela tem um monte de vesícula de fator de crescimento. Ela vai entrar no organismo e o objetivo dela é desinflamar o organismo inteiro. E ao mesmo tempo que faz isso, melhora a recuperação do tecido nervoso. E se não melhorar a recuperação do tecido nervoso, o que ela faz? Ela evita que aquilo degenere mais rápido. Então, em alguns pontos, você tem uma estabilização do quadro clínico. Porque se é um quadro clínico neurológico, degenerativo, progressivo, você faz a célula que bloqueia, já é um ganho. E aí você tem várias técnicas da acupuntura. Só que no livro do Aivas, tem um ponto de acupuntura que não pode fazer em neuropatia degenerativa. Que é, na verdade, do chart deles, é a única que eu vi que tem letra maiúscula. Não fazer em neuropatia degenerativa. É um ponto extra que chama Wei Jian. Está na ponta da cauda. Passa aqui vocês verem. É um ponto bom pra caramba para você fazer com um animal que tem hernia de disco, dor na coluna, incontinência urinária, dor em geral. Mas ele tem, dentro da indicação, não fazer em neuropatia degenerativa, porque é um ponto muito forte. Não sei se a Carol tem experiência. Sei por quê. Do not use Weijian. Então é o único que eu vi que está escrito do not use em maiúsculo. Nunca fiz, tá, Renato? Porque mesmo se tivesse feito, Nunca fiz. já não. Talvez ela tenha piorado. E aí a gente, obviamente, a acupuntura, você tratar músculo esquelético, até se você for pensando no racional mais ocidental, é simplista, você coloca a agulha e está doendo. Mas você quer entender a acupuntura, aí não tem nada a ver. Então você é um provocador de agulhas, é uma coisa. Então lá, coloca a agulha e está doendo, beleza. Vai entender a acupuntura e gera um processo maior. Então, o grande lance aqui é medicina com abordagem multimodal, mas o foco é na sintomatologia. Até porque o animal começa a ficar assim, começa a ter disfunção de esfíncter, cistite, não começa a não conseguir fazer cocô direito, aí o defeco começa a fazer fecaloma, aí é o desenrolar. Então, muito de maneira se dá com, às vezes com alça, para levar o animal para passear. Quanto tempo você está vindo para cá? 2 anos e meio. Então, sim, é ele, entendeu? Se não fosse ele, é com certeza absoluta. Vocês já viram? Não. Ah, não, desculpa. Com certeza absoluta, já não estaria mais aqui. Se não tivesse nascido a mente. Não tem essa sumidade. Ela nem está mudando, né? Não. E assim, ela não piorou tanto, tá? Não, ontem nós andamos, ela andando do jeito dela, né?
No começo ela sai acelerada, depois ela reduz, mas está em Quanto uma cada hora. 1 hora de ideia. Passeando? Passeando no andar dela, mas mais 1 hora. E aí nesse sentido, então, a gente entende que terapias antioxidantes são muito interessantes. Então, a acupuntura, nem se fala, até mesmo, e aí é uma coisa minha, tá? Mas sou eu, é uma epifania minha, mas eu parto do princípio do ozônio, que é o primo non nocere, né? É o primeiro não lesar. O que eu costumo fazer num paciente desse? Eu faço uma mistura, é uma acupuntura homeopática, uma aquapuntura. É uma farmacopuntura com o resto da célula tronco. Eu faço a aplicação da célula tronco, aí tem o frasco da célula, não tem? Eu jogo soro fisiológico lá, em torno de 2 ml, misturo um pouquinho. O que esse soro vai fazer? Pegar um pouco daquela célula que está lá. Obviamente sobrou 50, 100 mil células, raspa no vidrinho, aí eu pego essas células e vou aplicando próximo ao ponto de acupuntura, como se fosse uma aquapuntura, mas na verdade é uma farmacopuntura com a célula tronco. O ouro ajudaria no caso dela? Também, talvez aqui na frente, para evitar um pouco de lesão, de sobrecarga, né? Mas até aqui também para evitar que tenha degeneração. Porque o que acontece? É como se a medula estivesse inflamada. Se está inflamado, o que está acontecendo lá? Liberando um monte de interleucina inflamatória, citocina inflamatória, fatores de necrose tumoral. O grande objetivo da célula tronco é evitar com que isso progrida, é dar um reset. Então, as primeiras aplicações da célula, elas servem para inibir essa inflamação. Elas dão assim, ó, desliga o computador. Vamos começar do zero. Tá? Então, essas coisas assim não são importantes, mas dentro de tudo que a gente fala, com certeza a célula tronco aqui é uma opção. E assim, vai fazer a aplicação, nada de outro mundo, tá? É 10 vezes mais barato que a aplicação de célula tronco humana. Célula tronco humana. Rafael, você aplica próximo de acuponto ou no próprio acuponto? No acuponto. Ah, tá bom. Em acupontos próximos à lesão. Tá? Então, isso daí acaba me dando segurança, porque essa técnica faz muito, eu fiz muito no mestrado para parvovirose. Pontos que tratam de diarreia, êmese e apatia, prostração. Quais pontos vocês acham que são esses? Que pontos vocês acham que trata vômito? Ricardo 6. E apatia, voltar a comer? Estômago 36. E o vaso governador 1, que é para diminuir a diarreia. Então, parvovirose, né? O Xanggen. Quem faz muito é a parte. Bem na comissura, na transição entre a porção aqui do focinho e a narina. Né? Então, isso é interessante também para voltar a comer. Mas nada é tão do que essa junção com o raio THC. Mas, não esquecendo que se você der cannabis alto em CBD, o bicho para de comer. Porque o CBD é inibidor de apetite. Entendeu? Então, às vezes, chega um paciente para mim e fala, eu comecei a dar esse óleo novo, ele parou de comer. Qual óleo que é? 10 para 1, 100 mg de CBD. Ele é inibidor de apetite. O THC já abre o apetite. E abrir e inibir o apetite é um efeito adverso. E às vezes você dá cannabis pelo efeito adverso. Certo? Então, qual é a dose da prescrição? Você dá uma dose mínima para fazer efeito. Qual a dose mínima para fazer efeito? É tanto. Isso. Você achou a dose da prescrição? Mas é individual. O que eu aconselho é sempre no celular. Dá o seu telefone, porque sempre vai ter um BO. Tá muito excitado, tá muito debilitado, teve incontinência urinária. O animal tem incontinência urinária, tá chato, o CBD. Animal que excita, animal para de comer, animal que come mais, animal que tem ataxia, animal que nistagma, animal que uiva de noite. Eu ia pegar uma cachorra com microhepatia e disfunção cognitiva,
Assistiu a Conhecer a Pandora, né? Lá a gente deu uma uso CBD, pensei, bom, ela tá com disfunção cognitiva, eu quero dar uma chapada nela para ela dormir de noite. Dei uma gota de CBD, ela ficou uivando 4 dias. Ligaram para a ONG, ela estava fazendo maus tratos. E a ONG pode estar na sua casa, tá? Liga para a ONG e fala que está maltratando, ela pode abrir, pegar seu cachorro, que vai acontecer com um amigo meu, falar que é maus tratos e tchau. Você está uivando, você deixa 4 horas sozinho. É um problema da vida dele. Então, beleza. Aqui o ozônio a gente pode intercalar, a gente pode fazer tanto o ozônio na forma de soro, fazer tanto o ozônio na forma do intraretal, mas o que eu gosto muito é a autoterapia. A autoterapia menor acaba sendo um potente antioxidante. Aí a gente pode fazer no VG14, e aí você vai estar com 13 efeitos imunomoduladores, né? Então você imagina que a autoterapia você coletar o sangue e aplicar no músculo, mas quando você passa com ozônio, você deixa esse sangue com uma consistência alterada, liberando principalmente mais fator de crescimento. E no ponto de acupuntura você tem o efeito da acupuntura, do ozônio e do sangue. É a pomba atômica. Né? Então, e a técnica mais aceita para um paciente oncológico, porque você tem tumor que responde a diferentes tipos de estímulo, né? Normalmente no intraretal, alguns tumores respondem aumentando o crescimento tumoral. Então a autoterapia melhor não. Coleta de sangue aplica, ela já fez, né? Não. A técnica é super de boa, mas tem que ter uma constância, né? Você tem que fazer uma vez por semana, durante 10, 15 semanas. É importante você intervalar os tratamentos. Então você fazer períodos também de fazer nada, muda as técnicas, faz outra coisa, gasta muito essa técnica de um lado, esquece ela, vai para outra. Gasta a fita, esquece essa, vai para outra. O organismo realmente trabalhar num constante desafio, né? É o que eu estava sentindo para mim, por exemplo. Eu todo mês com dor de garganta e nada resolvido. E tinha acompanhou. Quantas vezes eu falei? Estou ficando com dor de garganta. Coleta meu sangue, aplica 10 ml aqui na minha bunda que eu não estou aguentando. Vou fazer alto erro. Era enfermeira. E antes eu fazia isso, ficava um dia depois sarava. Não, começou a não melhorar. É que eu fiz, esqueci tudo. Ozônio, acupuntura, agora só homeopatia. Aí o que eu tomo? Streptococcínio. Streptococcus homeopático. Dividido 200 vezes, CH200. Que ela quer vir na minha homeopatia. Mas aí qual que é o lance? Todo dia, 10 vezes por dia, 2 glóbulos. Aí é um saco, né? É um saco. Esqueceu, já era. Aqui, tá vendo? Esqueceu, tchau. Ó. Aí tem 2, ó. Streptococcínio e o outro que é glóbulo, que é o mercúrio, tá vendo? E a beladona. Então a homeopatia também funciona pra caramba. É injetável, principalmente em pontos de acupuntura. Beleza? Então o ozônio eu penso em fazer nela talvez uma autoterapia menor, aproveitar que ela está aqui. O soro de ozônio também é muito bom. Aí às vezes começa a ter cistite, então você pode sondar para limpar o grufo bacteriano, até para o antibiótico fazer mais efeito. Então, se eu não me engano, na veterinária tem 37 guidelines, e um deles é para cistite. Então, antibiótico é só com clínica. Mexer com sangue, está sem clínica, beleza, mantém assim. Começou a ter clínica, aí você febre, pode comer, vai ser... Então, ele mexe, tem essa linha. Você pode acidificar. Como você acidifica a urina? Vitamina C? Vitamina C, por exemplo. Acidifica pra caramba. Né? Essas técnicas vão muito bem. O ozônio também vai muito bem para isso. E eu sou um fãzaço do ozônio. Mas não trata tudo. Onde tem umas coisas que são boas para umas coisas, outras coisas são boas para outras. Tem uma que se encaixa com um animal, assim, né? Mas no geral,
as técnicas todas viam diminuir o estresse oxidativo, diminuir a inflamação, diminuir a degeneração, diminuir o radical livre, aumentar a enzima antioxidante, diminuir a hipóxia, diminuir o envelhecimento precoce, aumentar a função mitocondrial, respiração celular. Todas elas vão sempre migrar para esse lado. Só que cada uma num mecanismo, numa fisiologia, num processo diferente, mas todas elas vão caminhar para esse lado. Né? Então, você vê quantas coisas a gente faz aqui? Porque doença degenerativa não tem para ninguém, tem sim integrativa. Teve um acidente, quebrou uma pata, aí é tomografia e cirurgia, aí a acupuntura é atirador. Mas para isso, é isso aqui. A medicina convencional ia chegar para você e falar assim, ó. Adeus, não tem o que fazer. Aí você ficava, não tem o que fazer, não tem o que fazer, aí o animal ia piorar rápido, não tem o que fazer, dá o que ela quer comer, e aí você está acelerando um processo. Mas o animal fica com mais 2, 3, 4 anos, às vezes é 20% da vida dele, 30% da vida dele. Né? Então, por pior que seja assim, a doença, você tem um tratamento. Tem para onde correr. Ó, como célula-tronco mesmo, a gente tratou um animal felve, vocês acompanham? Turmalina, vocês também, né? Estava 50 dias sem transfusão de sangue. Fez aplicação intraóssea, fez aplicação endovenosa. Mas chegou com 6 de hematócrito lá. Muito crônico. Eu ia lá normal, fazia o exame de sangue, coletava água. Então, tem que internar. Aí internava, transfundia, célula-tronco endovenosa. Fez 10. Então ela fazia a transfusão dia sim, dia não. Dia sim, dia não. Começou 4 dias, 5 dias, aí voltou essa semana. 50 dias sem transfusão. Então pelo menos já deu um relax, ela não estava estressada, já tinha cicatrizado a pata, que todo mundo tipo, picando ela todo dia para coletar. Né? E também tem o lance de que o tutor era ponta firme, né? Estava lá. Senão se abandona, então beleza, vai até a unidade. Né? Então, usando a autoterapia, insuflação retal também, óbvio, né? E aí fazendo o que a gente chama de pré-condicionamento oxidativo, aumenta a dose e o volume, e depois diminui a dose e o volume e dá um tempo sem fazer nada. Faz, aumenta o volume e concentração, aí depois diminui o volume e concentração e deixa um tempo sem fazer. E depois vem o ciclo de novo, é cíclico, né? Então esse ciclo ele ajuda também a fazer mais efeito no organismo. É o mesmo evento de apertar os pontos da acupuntura e da eletroacupuntura fazer mais estímulo que a acupuntura de agulha seca. Por quê? Você está lá constantemente apertando. Você não apertou e não parou. Né? Só que costuma. Não, você está lá toda hora apertando. A eletroacupuntura toda hora. Né? Beleza, o que mais é legal aqui para ela? Você a gente falou também no curso. Laser. Laser, né? Luz vermelha, infravermelha. Aí você pode fazer localmente, pode fazer laser em ponto de acupuntura, pode fazer o plasma, pode fazer o LED azul, se tiver problema de pele. Pode fazer o ILIB, que também é top pra caramba, que é um baita antioxidante. O ILIB é o maior antioxidante que tem. Às vezes mais do que o próprio ozônio. Facinho de fazer. Só que animal de pelo preto às vezes queima. Por que queima? Por causa do pigmento. Por causa da melanina. Da melanina. Absorve o comprimento de onda vermelha. O que a melanina é? Cromóforo. Cromóforo é uma substância que responde ao estímulo dessa radiação eletromagnética não ionizante que é o laser, entendeu? Então ela absorve esse comprimento de onda. Então quanto mais melanina, mais quente. Mas aí só seria só ajustar o tempo, não? Não adianta, não, porque a potência que é o problema. Não tem como você ajustar a potência na máquina da Eco com o ELIB. O tempo ele é ajustado mediante o ajuste da potência. Você não ajusta o tempo. Você vai lá e fala assim, nessa caneta eu quero fazer um laser
contínuo 2 joules, qual a potência? 220 miliwatts, eu quero abaixar ela para 100 miliwatts. Aquela dose que ia ser administrada em 10 segundos, agora vai ser administrada em frações de 20 segundos. É que nem fazer um carreto. Vai pegar 5 toneladas aqui, ou vem um caminhão grandão e pega de uma vez, ou vem 5 pequenininhos. O que vai acontecer com o tempo? Vai aumentar, mas no final da conta a dose vai ser a mesma, entendeu? Então o tempo é alterado mediante a potência que você coloca. Mas no geral, o laser é muito fácil de fazer. Tá? Então, tranquilo. Beleza, então laser, acupuntura, célula-tronco, medicina nutracêutica, ozônio, físio, fito, AM, THC, olha quanta coisa tem que fazer. Aqui poderia colocar também quiropraxia, poderia colocar osteopatia, kinésio, homeopatia injetável, homeopático oral. Ah, faz erro. Mas é poderia colocar um monte de coisa. Então você tem ainda um leque, pode colocar uma aromaterapia, né? Pode colocar uma massoterapia aqui, né? Então uma massoterapia, você pode colocar um reiki, pode colocar cromo, musicoterapia, entendeu? Colocar uma sinfonia, colocar um saravá, entendeu? Bom também. Constelação familiar. Constelação familiar sistêmica. Ou se fosse fazer uma constelação familiar, essa cachorra ia puxar coisa, hein? A carinha dela. Então eu acho que a gente. Qual é o próximo paciente, Carol? Nosso? Hoje? É ela só. É só. Aí depois é ponto de acupuntura, né? Beleza. Então vamos aproveitar fazer um geralzão nela? Com certeza. Beleza. Então o que a gente pode fazer? Se a gente tem a ideia de que eu tenho um comprometimento neurológico, degenerativo, progressivo, de característica hereditária, que foi ativado de uma maneira que ninguém sabe como, certo? O que provavelmente apareça na minha termografia? Se eu tenho um déficit proprioceptivo, eu não tenho um nervo ligando o músculo. Então são as vias efetuadoras musculares. Se eu tenho esse problema, olha, vai para dentro. Então se eu tenho esse problema, a termografia, como que ela vai avaliar esse vento frio? Ele vai estar frio. Se ele está azulzinho, se ele está frio, dentro dos 8 princípios que a Carol falou da medicina chinesa, tem uma característica mais de deficiência, mais indo, mais fraco. Deus, a mocha, né? Aqui mocha entra, petróleo. Aí a mocha entra. Né? Mochinha legal. A Carol faz muita mocha japonesa dos 8 pontos globais. Carol, você já fez os 8 pontos globais nela? Nela não, porque ela não tem deficiência de sangue. Isso não é indicado para fazer. Não, o que eu faço nela é o Tonetsu Kyu no VG. Tá. No rinho, aí eu finalizo no 86 ou no rinho. Você faz com a lãzinha. No VG14. 14. Tá? Então você vê que o negócio vai desenrolando. Né? Beleza. Aqui a gente poderia escolher tanto um óleo de cannabis que tem propensão high THC, 10:1, mas o certo é falar o seguinte: se você quer seguir, óbvio que não tem um consenso, beleza? Mas como que o mercado internacional fala? O primeiro número se relaciona ao CBD. Então o certo é falar óleo de cannabis. Se você falar 1:10, óbvio que é rico em THC. Você vai óleo de cannabis sativa, 1:10, 25, 50, 100 miligramas. Ou percentual. O que percentual significa? 2% significa o quê? 20 miligramas.
que é um óleo 1%? É um óleo 10 miligramas. O que é um óleo 7%? 70 miligramas. E um óleo 10% é 100 miligramas. Qual é o dela? Um óleo de 5. Então são 50 miligramas. Então aqui você faz os ajustes. Então você pode escrever um óleo, mas aí você vai prescrever mediante a associação. Ela faz um óleo X, sabe? Você segue a prescrição da associação. Tá? Mais interessante para ela a gente colocar uma quantidade de THC maior. Mas aí, Rafa, no caso, então, eu sempre coloco, né, o que eu quero álcool. Eu geralmente faço igual você falou. O primeiro o CBD, segundo o THC. Mas aí no caso você inverteu. Eu também escrevo porque... Eu escrevo, falo assim, óleo de cannabis sativa rico em THC 10:1. Eu escrevo do jeito que está... High THC. Eu escrevo high THC 10:1. Não high THC 1:10. O certo é falar óleo de cannabis sativa 1:10. Então eu sempre coloco 1:10, mas eu sempre especifico porque eu fico com medo do cara errado. Entendeu? Eu sempre coloco os dois e escrevo errado, seguindo a própria prescrição, entendeu? Deles. Então o que a gente espera aqui é ter uma fraqueza de membro pélvico, só que essa fraqueza é compensada como? Uma sobrecarga. Ela não arrasta. Se ela está arrastando, o que acontece? Inflama. É a mesma coisa que um gato com um rompimento de plexo braquial. Rompeu porque atropelou, rompeu. Vai ficar inflamado, porque tem um trauma. E depois? Vai ficar sem circulação, déficit proprioceptivo, monoparesia. E depois, ele não vai ficar andando assim, ó. O que vai acontecer? Vai inflamar. Vai lesionar, por isso que é ruim. Né? Então ela sobrecarrega a frente. Então ela atrás ela arrasta e a frente ela. Aí a frente ela sobrecarrega. Ela sobrecarregando, ela começa a ter lesão de cotovelo, ombro, coluna cervical. Já tem genética. Tem genética. Vamos lá. Aí, pessoal, vocês lembram quais são os pontos fundamentais da aula que a gente teve lá? Termografia? Para fazer o exame termográfico? Não viram a aula, né? Posso parar aqui? Posso parar? Beleza, então eu... Termografia de cannabis, de termografia está em aberto ainda. Vou fazer vocês apaixonar pela sonografia. Então vamos lá, estou ansiosa então. A tomografia é um dos únicos exames de imagem que faz um follow-up de tratamento da acupuntura. Que ela mapeia a dinâmica da microcirculação da pele. Imagina que ela não faz. Se está frio, o que a acupuntura vai fazer? Se está quente. Microbolômetro. Cara, você quer sentar? Não, você quer que uma dessa é maluca, que pode empurrar. Não, deixa eu ficar aqui. Legal. Então você imagina que tem um microbolômetro, ela captura a radiação infravermelha emitida por partes do corpo. E aí ela consegue ter uma sensibilidade de 0,01 Celsius. Então tudo que tiver uma alteração dessa temperatura, ele mapeia. Celsius foi um pesquisador que deu o nome dele para a escala de temperatura. Fahrenheit também, tem vários. Antigamente eles faziam a termografia com barro. Colocavam barro no corpo, a hora que esquentava mais rápido, ela era mais quente. Tá?
Então você tem a dinâmica microcirculatória da planta. Vamos ver aqui. Pode ficar. Deixa eu fazer um negócio pra vocês. Carol, qual que é a senha do Wi-Fi daqui? Hashtag eu sou a Tem um carregador de telefone? Tem. Você consegue pensar? Sim. CBD. CDB é legal também, investimento de banco, tá? Canabidiol. Canabidiol. Ah, eu odeio CDB porque eu posso. Eu quero, maravilha. Beleza, aqui é dor leve, tá? Problema de pele, certo? Ansiedade, boa. O que mais? Reatividade também. Bom? Reatividade. Reatividade. Problemas comportamentais, né? ITHC. Onco. Por que oncologia? Muito receptor CB um tumor maligno. Aí a ideia é dar uma parada. Efeitos colaterais também. Fora efeito colateral de quimioterapia, que você diminui, né? Apatia, prostração, anorexia, leucopenia, anemia, gamostopenia. Beleza, oncologia. Dor crônica. Convulsão. Quadro neurológico em geral. Quadros neuro aqui, né? Anorexia. Etc, né? Então a gente sempre tem esse range e aí você vai dando conforme a gente vai ver. Deixa eu achar aqui um negócio que vocês vão acompanhar. Essa é a mira. Mas tem que ser uma mira de um lugar que. Porque você fala assim, me dá o seu laudo aí de avaliação. Aí o cara me passa uma foto de um CBD analyzer que foi feito. Cara, nada a ver. Eu falei, cadê o laudo, cara? Onde foi plantado? Como que colheu esse negócio? Qual que é o veículo? Não tem nada, não tem nenhuma informação, então o que você está dando? Metal pesado? Está dando, entendeu? Morfina? A gente não sabe. Ah, deu, o animal tá chapando, a cannabis é super boa. Tá, mas o que é isso aí? Você não sabe, cara. Então, quando você tem essa falta de regulamentação, dependendo de onde a gente passa, você está sujeito a... E às vezes vem rico em CBN, por exemplo, que dá uma chapada boa. E dá uma chapada maior, que é o metabólito dos fitocannabinoides, que eles são em constante... Você imagina, na planta eles estão na forma crua, no basicão, que é o ácido... Peraí. Olha, até conectou sozinho aqui, ele lembrou da... TH. Petróleo, fica quieto, meu. THCA e CBDA. Ácido tetrahidrocannabinólico e ácido canabidiólico. Eles são na forma carboxilada aqui, né? Que é bom também, tá? Que engraçado aqui, o THC aqui não tem efeito psicoativo. Ele só tem efeito psicoativo depois que ele descarboxila. O que é descarboxilar? Oxidar, né? Então, ou ele em alta temperatura, você vai fazer uma manteiga de cannabis, pega a flor, vai fazer a manteiga, você fica no fogo, se você não esquentar muito, tem um ponto, então fora do país, vai culinar a cannabis, tá bom, ó. Se você vai para Portugal, o cara faz tudo com cannabis. Normal. Vários lugares. Ou, aqui, na aula vocês viram lá, né? Eu coloquei um monte de fotos do mercado internacional. Alta temperatura e a oxidação por oxigênio.
Então você coloca numa estufa e deixa lá um tempo, ou você coloca ao contrário, secando, e o tricoma faz o trabalho dele. Certo? Como que é? Hashtag eu sou cuvete. E obviamente a cannabis tem contraindicação, né? Principalmente medicina humana. Quem tem suscetibilidade a pânico, a essas coisas, toma antidepressivo, tem interação medicamentosa. O grande problema da cannabis é a interação medicamentosa. Interações médias, pequenas e altas. Por exemplo, opioides, benzodiazepínicos, é altíssima a interação medicamentosa. Gabapentina é média, mas interage. Mas o que acontece? Quando você dá para um gato 150 mg de gabapentina no consultório, você dá cannabis antes, vai chapar o gato, vai chegar um gato carregado. Um gato de moda. Um gato de botas. Entendeu? Aqui tem uma cuvete hotspot. Não, esse não. Esse não, né? Rafa, depois eu vou te mandar o manualzinho que eu fiz. Aí você dá uma olhada e qualquer coisa pode mandar no grupo. Manda lá. Eu coloquei todas as medicações, assim, de rotina, né? Aí eu peguei já mais ou menos causa mais efeito, causa menos. Beleza. Paciente da emergência, né? Meu medo é esse, entendeu? Sim. O paciente chega na emergência e o plantonista não saber Anestesia. como agir, como... Que é o que acontece. Que nem todo mundo sabe, só botar lá no drugs.com. E aí? Então, qual que é o esquema? Avisar o anestesista, falar, ó, esse animal aqui toma cannabis. O que vai acontecer com ela? Vamos fazer essa tronco? Vamos. Um dia não dá cannabis. Mas a anestesista que está comigo, ela já manja. Então, o que ela faz? Ela que pode tanto excitar como sedar mais, né? Então, ela já sabe. Então, na hora que chega lá o bicho, ela dá uma dose muito menor. E então, essa dose muito menor, você tem um efeito. Vai tentando conectar essa rede, esquece essa rede. Degenerativa, ela é uma doença degenerativa, mas que o importante que vocês saibam é que ela começa na altura de T12, tá? E ela vai ter um processo crônico progressivo de piora que inicia na T12, só que ela vai fazer assim, ó, um movimento tanto cranial quanto caudal. Então ela faz assim. Então é muito comum, por exemplo, o cachorro ele começar, né, com uma marcha que parece uma claudicação. E aí vocês vão fazer a palpação, não a dor, isso é uma coisa muito importante da gente passar para o tutor, né? Porque eu acho que a maior preocupação é, será que ela sente dor? Não, ela não tem dor. Então, porque não pega a raiz nervosa, não pega periósteo, então não tem dor. É a perda da substância branca, da mielina, ok? Então, é uma doença que o animal ele não tem dor, e uma coisa que eu noto bastante é que essa claudicação é como se o cachorro ele tem um déficit proprioceptivo que não é assim de arrastar a patinha, né? Ela balança para o lado. Então, quando o cachorro, eu falo, né, nas aulas, quando os estagiários estão aqui, quando dá essa quebradinha para o lado, isso é bem característico da mielopatia degenerativa. Então, a Misha, ela começou andando como se estivesse claudicando, com ausência de lesão, em raio-x, ela não tem ressonância, a gente chegou até a conversar, né, na época sobre ressonância, faz tempo, mas acabou optando, né, por não fazer, por motivos particulares. Aí o cachorro, ele começa então a arrastar a pata quebrando de lado e muitas vezes evolui para uma paraplegia. Só que ela tá nessa
Caraparesia há muitos anos, né? Porque ela paresia fraqueza e plegia paresia fraqueza e plegia a perda dos movimentos. Então ela nunca paralisou. Ela é uma cadela que teoricamente já deveria ter evoluído segundo a literatura para um óbito, mas é um processo degenerativo que o animal ele paralisa, chegando muitas vezes até a perder a sensibilidade superficial e profunda. E aí é um cachorro que evolui para uma tetraparesia e depois para uma tetraplegia. Então, por exemplo, eu tenho uma cadela que chegou muito tardiamente aqui, é uma Spitz alemão. Ela já não, antes ela andava, fazia o carrinho de mão, ela já não faz mais. Você pega nela, ela parece uma Maria Mole. Nossa, Maria Mole total. Então, é importante que vocês saibam, porque muitas vezes é um cachorro que está andando bem com o braço e depois começa a arrastar o braço, que é um cachorro que evolui para um decúbito external, depois ela não fica mais em decúbito external, somente decúbito lateral, e muitas vezes é um animal que vem a óbito por falta de inervação na musculatura intercostal, e eles acabam tendo uma dificuldade respiratória, e a parte final da doença é quando o cachorro ele abre a boca, eles não conseguem fazer a dilatação da narina nem dessa musculatura intercostal, eles fazem um tipo de respiração chamada respiração boca de peixe. Eles fazem assim. Tá? Bem, então o que é importante a gente saber? Que se ela anda bem com o braço, não é na cervical que eu vou colocar. Então, onde eu foco nela, Rafa? É na tórax lombar. Então, eu sempre faço, né, o bexiga 23, 22, 21 e o bexiga 20, que é onde está a torácica 12. Tá? Então, aqui o que eu faço é cercar o dragão. Faz elétrico, né? A gente faz elétrico, também faço bairuí. Aí, às vezes, eu alterno. Tem vezes que eu faço do MAI, que é o ID3 com bexiga 62. Ela sendo fêmea, eu abro do lado direito e fecho do lado esquerdo, que aí eu vou ativar a energia do vaso governador. E muitas vezes um ponto que eu gosto bastante de fazer é o bexiga 62 bilateral, que ele fica aqui embaixo do maléolo lateral, porque ele é um ponto que ele dá equilíbrio para o membro pélvico. E aí eu vou variando, né? Às vezes eu faço o bachier para puxar a energia para os pés, F3, F36, e eu vou variando. Mas eu gosto muito de fazer semana assim o Tonetsukyu, que é a queima direta da pele, e alternando com o Kyotoshin, que é na pontinha da agulha. A murcha, tá? Fica com isso lá, mostrando para eles, ó. Então você consegue espelhar a termografia no celular ou no tablet, né? E aí você consegue fazer uma avaliação mais fiel. Então, ó, o que primeiramente eu posso... Tá todo mundo querendo ver. Mas a vida aqui, ó. Ah, então tá. Tá no Zoom? Tá aqui? mostrando? Não, né? Tá Não. bom. Não, aí. Tá ótimo. Ah, é você que vai no Zoom, né? É, eu vou mostrando aqui. As meninas estão vendo? O Rani tá vendo? Petróleo, Acho que ele quer ela pra fora de novo. coloca ele lá, então. Põe ele Ele lá fora. pode dar uma voltinha. Tá fechado. Pode Tá deixar. fechado. Ah, Não, a primeira coisa que a gente vê é o seguinte, a temperatura do canto medial dos olhos, tá vendo? Uhum. Ó. Então eu vejo se os lados têm uma temperatura igual. Tá vendo o canto medial tem a temperatura igual? Ó? Beleza. E aí eu começo a fazer outras avaliações. A primeira delas é em relação à temperatura do focinho. Tá vendo que a temperatura do focinho dela aqui, ó? Uhum. Ó, vou colocar aqui, ó. Tá vendo que o focinho é preto e ele segue uma extensão aqui mais azulada? Sim. Aqui você observa isso em dois tipos de processos. O primeiro é anemia. E o segundo é animal
com um temperamento mais down, mais apático, um animal mais agressivo, mais testosterona, então um porco, cachaça, um garanhão, ele é mais quente. Ele não tem isso daqui. Tá? Ele não tem isso daqui. Então isso aqui é um que relaciona também um pouco a comportamentalista, né? O cortisol também. Pode parecer? Pode. Né? Certo? Aí uma outra coisa que eu noto é o seguinte. Vem cá, tá. Ó, posso pegar essa? Pode. Então a gente vai ver o seguinte, ó. Pode. Tá vendo que às vezes dá uma sobreposição de imagem da pata dela? Ó, dá uma sobreposição. Então o que a gente vai fazer para eliminar essa sobreposição? Eu vou colocar a pata dela em cima de algo, como por exemplo uma prancheta dessa. Olha agora. Tá vendo que deu uma isolada maior? Mas o que a gente percebe? Tá vendo que as duas patas dela, as duas patas estão frias? Ó, tá vendo? A minha aparece direito? Tá vendo? Isso daqui, ó, tá vendo? Nem aparece direito. Isso aqui pode vir a ser um comprometimento neurológico também. Tá vendo? A parte dela daqui, ó, como se daqui para baixo, ó, não tivesse também. Então, não é só a parte de trás, ela tem um sinal mais forte, mas a parte da frente, ela também tem comprometer, né? Já tem uma perda, tá vendo? Ó? E aí olha o ombro dela aqui, tá vendo? Ó? Já começa a ter uma área de sobrecarga aqui, ó, no cotovelo também. Que ponto tem na ponta do olécrano de acupuntura? TA10, o ID8, o IG11. Então aqui você pode focar muito a acupuntura e o laser aqui para quê também? Sobrecarga, tá vendo que ela tem até uma hiperreflexia, né? Você encosta nela, ela dá um... Bate aqui atrás dela, ó. Tá vendo? Da frente e lá de trás, ó. Também. Tá vendo? Por que ela não tem o déficit? Ela tem o déficit proprioceptivo? Porque ela não tem a capacidade de retornar o membro na posição. E isso é uma questão do quê? Nervosa, condutora. Não tem nervação chegando, logo a temperatura faz o quê? Ela baixa, né? Tá vendo aqui, ó? E aqui, que musculatura que é essa aqui, ó? É a musculatura tibial cranial. Aqui você tem o estômago 40, tá vendo, ó? Estômago 40 é um ponto bom para quê? Fleuma. Estômago 40 mais o pulmão 9, por exemplo, o pulmão 7 é muito bom para fleuma, para tirar essas questões relacionadas com fleuma. Então aqui você tem descendo internamente a musculatura do tibial cranial e o nervo fibular profundo, que é o ponto estômago 36. Então você pode usar aqui um ponto também que está na cabeça da fíbula, que é o vesícula biliar 34, que é o mestre de tendão e ligamento. Para quê? Para dar uma tonificada nela inteira. Né? Aí vamos subir. Ó, a Carol não encostou aqui nela? Na verdade não encostou, né? É que aí é o local que a gente faz a mocha. É, olha como é que está mais quente. Olha aí. Então, tô vendo. Tá vendo? Não? Foi semana quinta. Quando você veio aqui? Quarta? Terça ou quarta? E aí tem duas observações. Uma que é essa, né? Como perdura o efeito da mocha, né, Rafael? É, e aqui também tem um fato, mas é um artefato, é a trícola. Tá, a trícola. A tricotomia, ela tirou o pelo e tem uma emissividade diferente da pele. Tá. Então é como se eu estivesse avaliando aqui a exposição da pele, não do pelo. Tá. Aí é mais quente. É verdade. Mas, querendo ou não, dá para perceber que melhor termografia é a mão, tá? Você coloca a mão que você vai ver. E qual que é o lance da termo? Eu sempre fazer primeiro do que qualquer outra coisa, porque olha só se eu avaliar ela, ó, antes de fazer a termografia, ó, eu troco calor com ela.
Entendeu? Eu troco calor. Deixa eu medir. Então, por que a termografia ela tem que ser feita sempre antes do exame físico? Porque você pode ocasionar um falso positivo ou falso negativo. Eu não tenho a palpação diagnóstica. O que a palpação diagnóstica é? É um diagnóstico. Mas quando eu estou palpando, o que eu faço no ponto de acupuntura? Uma acupressão. Então, indiretamente também eu já estou tratando. Mas na física da termologia, o que é o calor? É uma energia que transita através das diferenças de temperatura. Então, a energia térmica em movimento, né? E a temperatura é o grau de agitação de molécula. Então, se eu estou colocando a mão aqui, ó, o que eu estou fazendo com a temperatura da minha mão? Na verdade, com o calor, né? Estou trocando com o meio. Estou trocando o calor aqui, ó. Então, ó, coloquei a mão, ó, o que acontece? Vou fazer a palpação diagnóstica. Deixa eu ver aqui, o bexiga 23, ó. Deixa eu ver o bexiga 24, ó. Tá vendo? Troquei o calor. Então, termografia é antes. Então, aqui nós já temos a foto dela, certo? Então, vamos fazer uma foto dela aqui, ó. Aqui. Uma foto dela da pata. Uma foto dela da face. Bonita, hein? Uma foto aqui do cotovelo e do ombro. Uma foto que, por uma questão biológica, aqui você tem mais gordura mesmo, então essa aqui não é nada normal, tá vendo? O cachorro vai pegar aqui para brigar, né? E aí não vai ter gordura, não tem nada nobre, então é um tecido que vai ser mais maleável também. Tá? O rabo dela também, tá vendo? Gelado. Mas aqui aparentemente parece que é uma lesão mais crônica, tá vendo? Esse lado aqui, ó. Não aqui, tá vendo? Não aqui, ó. Mas aqui, ó. Tá vendo? Ó, lá nela, nesse laser aqui, ó. E por que essa região aqui vocês acham que é uma lesão mais crônica? Isso aqui é sobrecarga. Uma sobrecarga que pode estar levando provavelmente a uma outra doença de disco intervertebral que pode estar gerando a diminuição de temperatura do membro torácico. Então a gente dá um foco aqui também, nessa região aqui. Vou fazer antes e depois. Então a gente já tem a foto dela, certo? Vamos colocar uns pontinhos nela, Carol? Tem agulha? É.